Boa noite, boa noite. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, consegui. Olá! Boa noite pra todo mundo que tá entrando. Oi, Ana. Olá, Geisa. Obrigada, Paulo Alex. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Tá todo mundo me vendo, me ouvindo direitinho e tal? Vou botar aqui um filtro pra ver se eu fico mais bonitinha no dia de hoje. Gente, isso atrapalha, né, o coiso aqui. Ainda bem que eu já sou bonita, então vai ficar só... Manda um beijo pra minha mãe. Um beijo, mãe do Anderson. Esperar aqui quem tá chegando. Gente, hoje a gente vai falar sobre os critérios da redação do Enem, né? Como é que funciona isso, como é que funciona essa correção. Nossa primeira aula aí de introdução do nosso curso gratuito aqui do conceito. Quem tiver pergunta já pode fazer, né, antes da gente começar. E vamos lá. Galera, vamos começando, né, que a gente já tá com uns minutinhos de atraso. Caso vocês não estejam vendo, não estejam ouvindo, vocês me avisam, tá? Pra gente resolver aqui. Galera, muito boa noite, né? Hoje a gente inicia o nosso Escreva Mais Enem, nosso curso gratuito aqui do conceito, direitinho pra vocês. Quem não se inscreveu ainda, vai na bio do curso e se inscreve. Suelen, mas por que se a aula é aberta, né? Porque quem se inscrever vai entrar lá no grupo do Telegram e vai receber materiais exclusivos, né? Vai receber material tanto de humanas quanto de redação. Então, façam a inscrição. Emerson, boa noite. Vai ficar gravado assim, viu? Vai ficar gravado aqui no Instagram do Curso Conceito. Vamos lá, né? Começar. Primeiro de tudo, a gente vai lembrar aqui que vai falar sobre a redação do Enem, né? Então, nessas aulas no decorrer do curso, né, a gente vai falar tanto da tipologia textual quanto dos critérios de correção, vai falar sobre diversos temas, vai destrinchar o dissertativo argumentativo. Tem post também aqui no Instagram do Conceito com todo o conteúdo programático, então depois vocês deem uma olhadinha lá, certo? Então, bora lá, vamos ver aqui como é que passa esse bicho aqui. Achei uma coisa de cada vez, né, gente? Pronto. Primeiro de tudo, né? O que é que a gente vai falar primeiramente sobre o Enem. E aí, essa aula eu quero que vocês tirem todas as suas dúvidas, né, sobre a redação Enem. Quando a gente fala de Enem, quando eu atendo alunos nos laboratórios, eu sempre pergunto, né, você sabe como é que é feita a correção? Por quê, né? Pra que eu vou querer saber como é que é feita a correção? A gente sabendo como vai ser avaliado, é mais fácil de reparar, né, onde a gente pode errar, onde a gente não pode errar. E por aí vai, tá? Então, a gente vai ter esse cuidado, só ajustar aqui, né, gente? Calma. Olá, Carol! Oi, Helena! Então, a gente vai falar dos critérios de correção, né? Vai ver como é que acontece essa correção. Às vezes a gente não entende. Então, vamos lá. Primeiro, essas duas perguntinhas pra gente se orientar, né? Lembrando que se inscrevam, vou falar durante a live toda, gente. Se inscrevam lá na bio aqui do Conceito, no curso, para vocês receberem os materiais. Inclusive, essa apresentaçãozinha com informações a mais, tá? Que vai ter um bônus lá no grupo do Telegram. Então, vamos lá. Primeiro, né? Quem é que vai avaliar a nossa redação?
A redação do Enem sempre, ela é avaliada por 2 corretores, tá? A sua nota, ela não vai ser atribuída por uma pessoa só. E sim, vai ser atribuída por 2 pessoas. E aí a sua nota vai ser a média das notas desses 2 corretores, tá? E aí, como essa nota é atribuída? Uma vez um aluno mostrou em uma escola uma nota lá que não dava, né, pra ser, porque não dava pra... Vale, meu Deus, gente, que é isso? Não dava pra fazer a média e dar aquele valor, né? Era um valor quebrado. E aí eu até perguntei, eu disse, a professora falou por que foi assim, né? E ele disse, não foi. Então, pra vocês já saberem, quando receberem uma correção de prova, poder contestar, né? Dizer, epa, mas essa nota aqui... Ai, meu Deus, lá você vai derrubando tudo. Essa nota aqui não dá pra ser a minha nota, porque não é avaliada assim. E quando a gente vai corrigir redação Enem, né, principalmente laboratório de redação, aqui no curso, né, a gente sempre leva em consideração os critérios utilizados pelos corretores. Então, primeiro de tudo, né, é avaliado por, vou só abaixar aqui os comentários, por 2 avaliadores. E também tem a questão das competências, oi Jessi, das competências, né? A gente sempre tem que lembrar que a correção do Enem, ela tem uma matriz específica de correção, né? Quem vai fazer o S não é a mesma correção do Enem, quem vai fazer o Unifor não é a mesma correção do Enem, Unicristos, a mesma coisa, né? E os demais vestibulares. O Enem, ele tem os seus critérios bem definidos, né? Que é por conta dessas competências, no caso. E aí, cada competência tem a nota máxima de 200 pontos, tá certo? Então, a gente vai falar nas próximas aulas sobre as pontuações bem direitinho, mas já de antemão, né? A gente tem a pontuação de 200, de 160, 80... 120, 80 e 40 pontos e 0, né? Em cada competência. Então, a sua nota, ela vai ser a soma da nota de todas as 5 competências. E aí, a gente vai ver o que é cada competência dessa, tá? Já. Vê aqui o próximo slide. Gente, é a primeira vez que eu tô fazendo live com o slide atrás. Eu tô doidinha e cega, né? Porque eu tenho que chegar aqui bem pertinho do... Pronto. Sobre a questão da nota, né, que eu já falei, ela vai ser... a nota vai ser atribuída de acordo com as competências. Então, são 5 competências valendo 200. Para você conseguir o 1000, você tem que conseguir os 200 nas 5 competências. Mas lembrando, né, que essa nota, ela é atribuída por conta da média entre a correção dos 2 corretores diferentes, tá? Existe uma coisinha chamada discrepância, que também já foi dúvida de alguns alunos, né? Suelen, disseram que tinha discrepância. Como assim? Que discrepância é essa? Né? A discrepância, ela tem 2 maneiras diferentes de ser identificada. A primeira delas é uma diferença de 100 pontos ou mais na correção total, ou então de 80 pontos em uma única competência. Por exemplo, eu e a professora Jéssica Freire, que está aqui na nossa live, nossa professora também do curso, que está com a parte de linguagens, lá no Estude Mais, Humanas. Inclusive, assistam às aulas dela. Eu dou 80 pontos e eu dou 40 pontos em uma competência, e a Jéssica dá 200 pontos na competência. Aí vai ter uma discrepância, né? Para resolver essa discrepância, outro corretor vai entrar no rolê aí. Outro corretor vai entrar e vai fazer uma terceira correção sem ter contato com a correção dos outros 2. E aí a média entre as 2 notas mais próximas vai ser a sua nota oficial, tá? Então, sobre isso já podemos passar, né? Vocês estão vendo que eu não enxergo, né? Agora uma coisa, né? Oi, Leti!
Uma coisa bem complicadinha, eu vou até abrir aqui porque são muitos pontos. A atribuição de 0 na redação do Enem, né? O que é que pode dar 0 para vocês nessa prova? Primeiro, a fuga do tema. Lembrando que fugir do tema e tangenciar o tema são coisas diferentes que o Enem ajuda a gente, né? Por exemplo, na UES a gente não tem uma competência que fala sobre a questão do tangenciamento do tema, né? Então você não vai tirar 0 se você tangenciar o tema. Mas aqui do Enem a gente tem que ter um pouco de cuidado. O tangenciamento, ele não é uma fuga total. Porque aqui, lá na cartilha do participante, inclusive procurem essa cartilha, tá? A cartilha do participante do Enem. Normalmente, na maioria dos anos, eles lançam, o INEP lança. E aí tem todos os critérios, tudo bem direitinho pra vocês. É bom vocês darem uma olhada. Quem estiver no grupo do Telegram, eu vou mandar lá também pra vocês essa cartilha bem direitinha em PDF, tá? Então, lá tem fuga total do tema. Por que é fuga total do tema? Não é só fuga do tema, né? Porque às vezes é considerado como fuga do tema em outras provas um tangenciamento, que é você falar só de maneira geral sobre aquela temática. Por exemplo, nós temos o tema que foi lá sobre controle de dados pelo usuário da internet. Se o aluno falasse somente de internet, ele estaria tangenciando o tema, né? Porque ele estaria falando do geral daquilo tudo. Mas a gente tem que lembrar que no Enem a gente tem um recorte temático, que inclusive quem continuar acompanhando aqui as nossas lives vai ver que a gente vai falar sobre isso. Nós vamos falar sobre várias temáticas diferentes, né? Vários eixos temáticos diferentes. E eu vou ter aqui alguns convidados, né? Professores, pessoas de outras áreas também pra gente conversar e debater sobre os diversos eixos temáticos que caem no Enem. Então, além do eixo, a gente tem um recorte. Para não tangenciar o tema, a gente tem que atender a esse recorte. Outra coisa que atribui nota 0 à sua prova... Oi, Mari! A sua prova, a não obediência ao tipo dissertativo argumentativo, né? Você não pode escrever alguma coisa que não seja dissertativo argumentativo. Professora, mas eu não sei o que é dissertativo argumentativo. Eu tenho muita dificuldade com isso. Não se preocupe, a nossa próxima aula é justamente sobre o texto dissertativo argumentativo. E a gente vai falar bem direitinho sobre ele. Extensão de 7 linhas. Você não pode escrever somente 7 linhas na sua redação, tá? Deixa eu ver outra coisa. A cópia de textos, né? Seja do caderno de questões, seja da prova de redação. Então, você não pode fazer isso, né? Sem que haja pelo menos 8 linhas que você mesmo escreveu, no caso. Deixa eu ver. Impropérios, desenhos... Formas propositais de anulação, né? Óbvio que se é uma forma proposital de anulação, você vai estar ali anulando a sua prova, você obviamente vai tirar um 0. Não pode fazer nenhum sinal gráfico que queira, tenha como fim uma comunicação. Não pode fazer isso também. Então, se você desenhar do lado da sua prova, você vai ter 0 na sua redação. Parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Isso é importante também. No Enem passado, teve uma aluna que chegou desesperada pra mim, achando que tinha fugido do tema, que tinha colocado uma parte deliberadamente desconectada do tema. Gente, pra você conseguir essa proeza, é demais, né? Porque você tem que colocar uma coisa nada a ver. O tema tem que ser de um recorte de sustentabilidade e você falar sobre, sei lá, sobre... saúde da mulher. Uma coisa que não tem nada a ver. Por isso que é parte deliberadamente desconectada. Não é nem um pouco conectada àquele tema. Texto em língua estrangeira, a menos que tenha alguém aqui muito poliglota, né? O bilíngue que vai escrever em língua estrangeira. Não pode fazer isso. A redação em branco.
obviamente. E o texto ilegível, pessoinhas que tem a letra um pouco ilegível, cuidado, né? Porque se o corretor achar o seu texto ilegível, ele pode atribuir nota 0 à sua redação. Então tenham muito cuidado. Quando a gente briga com a letra de vocês, não é só pra ser chato, é porque tem essa motivação. Então tenham muito cuidado, tá? Agora, gente, com essas pontuaçõezinhas sobre a parte mesmo logística da prova e tudo mais, a gente vai falar sobre cada competência. Se o texto, o nosso texto, ele é corrigido por meio das competências, a gente tem que saber que competências são essas, né? Então, nós vamos falar sobre cada competênciazinha. E é a hora de a competência número 1. O aluno precisa demonstrar o domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Eu trouxe tal qual o INEP lança, tá? Então, na cartilha do participante, o INEP divulga os critérios de correção, a matriz estrutural, né, da prova, e está desse jeitinho. Primeira competência, demonstrar domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Na primeira competência, gente, vocês têm o que vai ser avaliado, no caso, né, o uso da língua portuguesa em si. Então, todos os elementos de escrita, né, de gramática, de organização textual em relação à questão formal, né, a questão sintática, ela vai entrar aqui na sua primeira competência, tá? Então, lembrando que cada competência tem um valor máximo de 200 pontos, né? Então, a gente vai dividindo mais ou menos assim. 200, aquele nível tá excelente, né? 160, o aluno tá com um nível bom. 120, tá com um nível mediano. 80, já tá com um nível insuficiente. E 40, o nível tá precário. Então, é basicamente essa divisão, né, geral que a gente faz em cada competência. E lembrando que o Enem, ele corrige, né, digamos assim, por recorrência de erros. Então, diferente de outros vestibulares, se você errar uma palavra na sua redação, essa palavra não vai ser descontada. Mas o que é que vai ser o critério aqui dessa primeira competência? Quantas vezes você comete aquele mesmo erro? Então, se o aluno comete aquele erro várias vezes durante o texto, pronto, esse aluno tem muitos erros de vírgula, né? Muitos erros de pontuação. Então, ele já não vai ter os 200, já vai cair para os 160, né? De acordo com a quantidade de erros. Se eu tiver muitos erros, assim, que sejam mais de 10 erros, aí com certeza você vai ficar ali no precário, no insuficiente precário. Então, saibam que é por recorrência. Meu Deus, cheguei em casa, vi que no meu rascunho tem uma vírgula errada. Vou perder por ela? Não, não vai. Somente se tiver outros erros de escrita, né, de convenção de escrita, convenção gramatical dentro da sua redação. Então, a primeira competência, ela diz respeito a basicamente isso. Vocês vão ver que cada competência está bem ligada ao texto dissertativo argumentativo em si mesmo. Essa é a que mais se distancia, digamos assim, né? Porque ela é somente sobre a língua portuguesa. O uso formal, no caso, da língua portuguesa. Ok? Segunda competência diz o seguinte: o aluno precisa compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. O que é que você precisa para tirar os 200 pontos aqui nessa segunda competência? Que quem é meu aluno sabe que eu sempre falo isso, que é uma das competências mais tranquilas de você fechar. Quando você se acostuma a fazer um dissertativo argumentativo,
você consegue tirar 200 nessa competência. Aqui você precisa mostrar para o corretor que, primeiro, sabe escrever um texto dissertativo argumentativo. Então, você sabe a estrutura do texto, você sabe o que é que precisa ter em cada parágrafo. Não sabe? Vamos falar sobre isso na nossa próxima aula. Então, você tem que saber como se constrói um dissertativo argumentativo. Você tem que ter entendido a proposta, né? E saber aplicar as diversas áreas dentro daquele texto. Então, eu sempre digo que o corretor quer duas coisas. Você sabe escrever um dissertativo argumentativo? Ok, já tem metade da competência aí. Você sabe utilizar os seus conhecimentos sobre outras áreas dentro do texto? Pronto, então você consegue fechar a competência, tá? Ah, Suelen, então se eu botar qualquer coisa, botei uma citação aí do Sócrates dentro do meu texto, eu já vou conseguir esses 200 pontos? Não. Uma coisa importante, né? As estratégias argumentativas, que a gente também tem aula sobre, já tô fazendo, né, a propaganda, que a gente também tem aula sobre, elas só vão se tornar estratégias argumentativas se elas tiverem sentido dentro do texto, né? Então, eu não vou utilizar uma citação sempre para todas as coisas, porque vai chegar um momento que aquela citação ela não vai casar com aquele tema, né? Com aquela proposta de texto. Então, temos que ter muito cuidado com isso, tá? Segunda competênciazinha, então, já entendemos o que precisamos fazer. Terceira competência. Nossa terceira competência diz o seguinte: o que é que o aluno precisa? Saber selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Olha só, galera, a gente sabe que o dissertativo argumentativo, ele é um texto de opinião, né? Um texto de argumentação, no caso. Apesar de ser impessoal, né? Já a gente não pode utilizar a primeira pessoa nesse texto. Apesar disso, é um texto que você precisa sustentar uma opinião, né? Um ponto de vista, que é o que a gente chama de tese. Lá na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre o dissertativo argumentativo em todas as suas partes. E a gente vai falar de tese, né? De construção de tese, de argumentação. Como a gente precisa fazer isso, a gente não vai fazer nada, né? A gente vai precisar saber selecionar o nosso repertório, relacionar as nossas ideias do texto, organizar o que a gente vai colocar no texto, que inclusive está relacionado à questão do projeto de texto, né? Da estrutura, do rascunho que você vai fazer. Muitos alunos reclamam que ou sabem muito ou sabem pouco daquele tema, e aí acaba que fica um monte de informação solta que não tá se relacionando, né? Que não tá conversando dentro do texto. Dica: fazer um projeto de texto, né? Topicalizar, olha, a minha tese é essa. Coloca lá um pontinho. O meu primeiro argumento vai ser esse. O meu segundo argumento vai ser esse daqui. A minha proposta de intervenção vai ser construída de maneira tal e tal, tal, tal. O agente vai ser esse. O modo como vai ser feita a coisa vai ser essa. Então, organizar o seu texto. Não adianta você chegar do nada e tentar fazer um texto sem organização. Não vai rolar, gente. Vocês precisam de organização, tá? Ah, mas eu conheço uma pessoa que consegue fazer isso. Ok, mas essas pessoas são exceções, né? A gente tem que entender que é muito melhor se organizar para conseguir fazer o nosso texto tranquilo, no tempo, do que não fazer isso, colocar um monte de informação aleatória, não conseguir se organizar e não conseguir esses 200 pontos aqui nessa competência. Essa terceira competência é a competência que diz respeito, no geral, à coerência que aquele seu texto vai ter. Então, muitas vezes, quando vocês vão em aula de redação, em laboratório de redação, o professor fala isso, né? Essa terceira competência é a competência da coerência textual. Então, você vai mostrar nessa competência que você consegue escrever com lógica, né? Que o seu texto tem sentido, que os seus argumentos, os seus fatos, as informações, elas têm sentido dentro daquela redação, ok?
Então, já vimos a competência 1. Competência 1, que é relacionada ao uso da língua portuguesa, né? Competência 2, que está relacionada à estrutura do dissertativo argumentativo e o uso das diferentes áreas do conhecimento dentro do seu texto. A competência 3, relacionada à coerência textual. E lembrando que a coerência textual também está ali no uso, né, dos argumentos, nos fatos, nas informações que você vai colocar para defender o seu ponto de vista. E agora a gente vai falar da competência 4, né, nossa penúltima competênciazinha. Competência 4, gente, né, como eu falei, de maneira geral, de respeito à coerência textual, a competência 4 de respeito à coesão. Então, os conceitos, né, de coerência e coesão, eles andam juntinhos. Quem já foi para o laboratório de redação comigo também já ouviu falar isso 300 milhões de vezes, que é em relação a... Só um minutinho. Que é em relação a como você percebe que a coesão e a coerência estão juntas. Aqui, nas competências do Enem, elas são avaliadas de forma separada, né? Porém, quando a gente está no laboratório analisando um texto, né, junto com vocês e tudo mais, a gente sempre vê que, normalmente, quando você tem problemas de coerência, você tem problemas de coesão. E quando você tem problemas de coesão, você tem problemas de coerência. É muito comum isso acontecer. Gente, a Luana falou que estava travando. Travou para mais alguém? Digam aí nos comentários. Se for o caso, eu volto. Mas, Luana, eu estava falando sobre a coesão e a coerência andarem juntinhas. Então, elas sempre estão juntas. Na verdade, na grande maioria das vezes. Tá? Tá travando muito, gente. Tá dando pra entender? Não tá dando pra entender? Dei um retorno. Vou esperar alguém falar, tá? Pra continuar. Se tá dando pra ouvir, se não tá dando pra ouvir. Enquanto isso, vou bebendo aqui minha aguinha. E aí? Pessoal, tá dando pra ouvir direitinho? Tá travando? Tá ok? Deu melhorada? Ok. Luana, se der ruim de novo, tu fala. Que aí eu vejo o que eu faço. Tá? Então, o que é que a competência 4 nos pede, né? O que é que o INEP pede pro aluno? O aluno precisa demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E aí a gente lê essa frase bonita, né? Fica, que diacho é que o INEP quer da gente? Meu Deus! Simplesmente essa competência aqui, ela diz respeito à coesão textual. Então, diz respeito à amarração entre as partes do texto. Aqui nessa competência, o corretor quer saber se você sabe usar a coesão. A Suelen, então, coesão é só lembrar de conectivo, né? Conectivo de início de texto, conectivo de desenvolvimento, conectivo para conclusão, só preciso lembrar de conectivo. Não. A coesão, gente, ela não está relacionada somente à amarração das palavras dentro do texto, mas das palavras dentro das frases dentro do parágrafo, dos parágrafos dentro do texto e das ideias também dentro daquele mesmo texto. Então vejam que, olha só como está relacionado o primeiro e o segundo conceitos que eu disse agora aqui, coesão e coerência. A coerência, selecionar, relacionar, organizar os fatos em defesa de um ponto de vista. E aqui na coesão, o corretor quer saber se você sabe amarrar essas coisas. Então, vejam que as duas competências estão ligadas. Tá? E na coesão, muita gente, como eu disse, cai na besteira, né, de achar que é só saber conectivo. Mas não. Se você começa falando de uma coisa e lá no meio do texto você está falando de outra, você não teve nem coesão nem coerência. Né? Coerência para
manter a temática textual, e coesão porque não ligou aquela informação lá da introdução com aquela informação lá do desenvolvimento, da conclusão e tudo mais, tá? Então, essa quarta competência é justamente relacionada à amarração entre as partes do texto, tanto as partes formais, né, no caso, estruturais, sintáticas, quanto as partes semânticas, né, as ideias, o sentido que o texto carrega. Então tem que estar tudo bem ligadinho, bem amarradinho, ok? E a quinta competência, pra gente fechar, se eu achar na minha galeria, cadê a quinta competência? Pronto. E na quinta competência, ela está relacionada somente à sua proposta de intervenção. Lembrando que o dissertativo argumentativo, gente, ele tem isso que é do Enem, que é a proposta de redação. Proposta de redação é ótimo. A proposta de intervenção. A proposta de intervenção, não só ela, na verdade, né? O texto dissertativo argumentativo como um todo, ele foi criado justamente para o Enem. Então, ele é de duas tipologias, né? De duas tipologias textuais, que é a tipologia dissertativa e a tipologia argumentativa, né? Por isso que é um dissertativo argumentativo, tá? Então, chegou mensagem, me perdi. Então, aqui, como a gente está no dissertativo argumentativo, a gente tem no Enem aquela finalização que não é uma conclusão de síntese, não é uma conclusão de retomada simplesmente. Mas a gente tem uma proposta de intervenção, que é que a cartilha do Enem nos diz, né? A cartilha do participante que o INEP sempre lança. Que você tem que dar uma solução para o problema abordado no texto. E essa solução, ela tem que ser uma solução eficaz, tá? Por isso que você não vai botar só que as pessoas precisam se conscientizar. Você precisa dizer o que é que pode ser feito para isso acontecer. A conscientização, ela é o fim, né, daquilo, mas algo precisa ser feito para essa conscientização existir. Então, você não vai botar lá na sua proposta de intervenção que a pessoa precisa se conscientizar, porque isso a gente... Vamos lá ler a nossa competência. Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, obviamente, né? Respeitando os direitos humanos. Uma vez teve um rolê aí dizendo que não precisa mais respeitar os direitos humanos, né? Alguns anos atrás. Mas não, gente, você precisa respeitar os direitos humanos, tá? Você não pode dizer que é pra privar as pessoas de liberdade, de coisas que são direitos humanos. Então, tenham muito cuidado ao elaborar a proposta de intervenção de vocês, tá? E aí, nessa proposta, a gente precisa de alguns elementos. O agente, que é quem vai fazer, né, botar a proposta pra frente, quem vai fazer a intervenção, o agente, o modo como aquilo vai ser feito, o que vai ser feito, no caso, e o efeito que aquilo vai gerar, né? O que é que essa minha proposta vai gerar? Ela vai ser eficaz? E além de tudo isso, a gente tem o ponto-chave da quinta competência, que é o detalhamento. Não adianta você colocar esses elementos e não detalhar essa proposta de intervenção, tá? Você precisa detalhar, ok? Então, essa competência é a competência que a gente fecha aqui, né, no caso. Então, lembrando que primeira competência relacionada à escrita, segunda competência, a estrutura do dissertativo argumentativo e a seleção do repertório que você vai colocar, né, os elementos de argumentação que você vai colocar, os fatos, as informações. A terceira competência relacionada à coerência textual, a competência 4 relacionada à coesão textual e a competência 5 relacionada à proposta de intervenção que você vai elaborar para resolver o problema abordado no seu texto, tá? Gente, essa nossa primeira aula, né, foi para fazer uma introdução do curso. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o dissertativo argumentativo em si,
estrutura do dissertativo argumentativo, tirar todas as dúvidas, ver como se monta cada parágrafo do dissertativo argumentativo e vai entender como é que funciona essa tipologia textual criada justamente para o Enem, tá? Nas nossas próximas aulas a gente vai falar, além disso, dos eixos temáticos diferentes que podem cair na prova. Então, eu espero todos vocês nas próximas aulas. Muito obrigada pela presença de quem ficou aqui. Espero que vocês tenham gostado. E lembrem de entrar no grupo do Telegram. Se inscrevam na bio do curso. Tem lá o link na bio, e aí você faz sua inscrição e entra no grupo do Telegram para receber todos os materiais exclusivos, não só meu, mas também da professora Jéssica de Linguagens, do Lucas de História e do Anderson de Geografia, tá? Então, um beijo, meu povo, muito obrigada pela presença, obrigada, Camila, obrigada, Luana, e até a nossa próxima aula, gente. Espero todos vocês. Tchau!